desconectar o Jackson, mas aí depois ele entra, tá? É fácil, só ele entrar novamente. Avisem ele, por favor. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a cultura da goiaba, né? A cultura da goiaba, da goiabeira, perdão, né? Produz aí nossa goiaba de todos os dias. A goiaba, ela é uma planta ali oriunda das regiões tropicais da região das Américas Centrais, e ela foi levada, ela foi disseminada aí pelos europeus para o resto do canto, de todos os cantos do país, do mundo, vamos dizer assim, né? Ela é uma planta extremamente interessante por se tratar de uma cultura que se adapta de dado, que você vai encontrar ela ao nível do mar até 1.700 metros acima do nível do mar, produzindo economicamente, produzindo de maneira satisfatória. Tá? Então, essa aí é uma das grandes características e vantagem da cultura da goiabeira, né? Essa adaptabilidade da cultura, né? Isso aí faz com que sua produção ela se torne fácil. Entretanto, a goiaba não é uma cultura bastante explorada comercialmente. Os maiores estados produtores do Brasil, nós temos hoje em dia Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Naquele material lá, é o material mais antigo, tá? Ele traz que os estados mais explorados, né, seria Pernambuco, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Um outro estado que vem ganhando destaque no processo de produção de goiaba é o estado da Bahia, tá? Mas Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, eles detêm aí cerca de 80% de toda a goiaba produzida no país. Isso aí são dados de 2018, eu não consegui dados mais recentes, de 2019, 2020, tá? Ele emprega, então, foram produzidos ali cerca de quase 580 mil toneladas de frutos por ano aí, tá? Com total em torno do... Nossa, eu tô com toxicolo. Em torno de 6 mil pequenos produtores produzindo gerando em torno de 800 milhões de reais aí no ano de 2017. A maior disponibilidade da cultura da goiaba nas épocas de verão, né, principalmente entre os meses de janeiro e fevereiro, pois o florescimento dessa cultura ele vai ocorrer no mês de outubro, tá? Principalmente no mês de outubro aí, novembro, é o início do florescimento da cultura da goiaba. Bem, é uma cultura bastante interessante porque ela dentro da cultura da goiaba, praticamente tudo se usa, né? Da cultura da goiaba, tudo se usa. As sementes, elas são utilizadas pelas indústrias de beleza e para a produção de alguns cosméticos. As folhas da goiabeira, ela é bastante interessante, porque ela tem propriedades medicinais em relação a melhorias do trato gastrointestinal, além da goiaba propriamente dito, que ela é utilizada para sucos, ela é utilizada para a produção de goiabada, para a produção de geleias, para a produção de conservas, polpas, para a produção de sorvetes, e hoje em dia está se produzindo também ketchups de goiaba, né? Uma outra característica interessante da goiaba, né, da goiaba em si, que eu não sabia, ela, além de ser fonte, né, em grande quantidade de vitamina A e B, ela tem cerca de até 6 vezes ela tem até 6 vezes a quantidade de vitamina C presente dentro dos cítricos. Então, ela é bastante rica em vitamina C. Tá bom? Perdão.
Bem, em Pernambuco e em São Paulo, a produtividade média ela é bastante elevada, de cerca de 96 toneladas por hectare ano, tá? Utilizando aí espaçamentos de 6,5 a 4, de 6,5 por 4, tá? A gente já falou dos maiores volumes comercializados de janeiro a abril ali, tá? E os melhores preços seriam em agosto a novembro, que é a época de entre safra aí da cultura, tá? Vou falar alguma coisa para vocês aqui. Acho que aqui é só. Bem, em relação à exportação, existem alguns fatores que interferem no processo de exportação da goiaba. Um dos principais problemas em relação à exportação da goiaba, né, que ela ocorre, tá? Essa exportação ela ocorre para fora do país, mas são números bastante insignificantes quando comparadas às frutas, como, por exemplo, manga, como, por exemplo, algumas anonáceas que são exportadas, como a graviola. Como a graviola, os citros, como o limão, laranja, tá? São culturas que até, por exemplo, a laranja é considerada uma commodity aí. Enfim. Mas a goiaba, ela não tem tanta exportação. Por quê? Porque, primeiro, falta um pouco de conhecimento do produtor, né? Por parte dos consumidores dos mercados externos, tá? Não se sabe o gosto dos consumidores no mercado externo, então os produtores eles não conseguem talvez produzir uma fruta que agrade tanto esses consumidores do mercado externo. A fragilidade do produto na fase pós-colheita é um grande problema aí em relação à cultura da banana. Ela é um fruto de clima, é um fruto climatérico, né? Então, que ele, após colhido, ele vem completando o seu ciclo. Então, após colhido, ocorre a produção de etileno, liberação de etileno e amadurecimento desses frutos, tá? E esses frutos, após colhidos, dependendo se eles mantidos a temperaturas ambientes, 3, 4 dias, eles alteram totalmente aí sua coloração e consistência. Consequentemente, isso dificulta o acesso desses frutos ao mercado externo, né? Mantendo esses frutos em temperaturas ambientes. Logicamente, se eu conseguir fazer o resfriamento desses frutos e transporte desses frutos via em locais refrigerados, o tempo de prateleira desses frutos ele vai ser maior, como a gente vai falar mais à frente. Existe uma falta de tradição como exportador de frutas ainda no Brasil, né? Existem bastante frutas exportadas, mas ainda nós ainda estamos no começo, tá? E o preço final desses produtos no mercado externo, da goiaba no mercado externo, ele é bastante elevado. Então, isso faz com que alguns consumidores do mercado externo, eles não adquirem esses produtos. Bem, em relação à goiaba, né, ela é rica em beta-caroteno, vitamina A, B, C, fibras, licopeno, tá? Isso, essa composição química aí, a composição química, ela vai depender, tá? Do tipo de variedade, da variedade que nós estamos trabalhando, mas se vocês observarem, eu trouxe esses resultados aqui apenas de vitamina C, só para vocês observarem a quantidade de vitamina C, né? Quando a gente compara aí, como por exemplo, a laranja, tá? Em torno de 3 vezes, mais de 3 vezes aí a quantidade de vitamina C aí em relação à laranja, tá bom? Bem, de origem, a gente já falou que é regiões tropicais da América, ali próximos principalmente região central, região do México aí, e através do processo de colonização ela foi trazida ao Brasil,
ela é da família da Mirtácea, tá? Do gênero Psidium, a espécie é Psidium guajavara, tá? Guajava, perdão, tá? E existem outras espécies do gênero aí, como a Eugênia, Micília, tá? Que são da mesma família, como a Eugênia, a pitanga, a jabuticaba, o açazeiro, tá? O araçaboi também são plantas da mesma família ali. Ali nós temos a goiaba. Em relação à morfologia da goiaba, ela é uma planta arbustiva, de crescimento arbustivo, tá? Que vai medir de 3 a 6 metros de alturas. Suas flores, elas são brancas, independente da variedade, elas são brancas e elas são hermafroditas. Quem fez aí sementes, elas sabem que sementes, fisiologia, morfologia, perdão, elas vão saber aí o que são as flores hermafroditas, né? Que apresentam sexo tanto feminino quanto masculino na mesma flor. E aí, elas não possuem, eu vi alguns vídeos falando de incompatibilidade, pessoal. Mas a maioria das literaturas mostram que não existe incompatibilidade dentro da cultura da goiaba, tá? Da goiabeira. Então, o que vai ocorrer é a autofecundação. Entretanto, ainda existe uma grande quantidade de polinização cruzada, cerca de 35% aí das flores, a polinização ocorre através de polinização cruzada. Isso é bastante ruim quando se trabalha em pomares comerciais, né? Porque aumenta aí a variabilidade genética dentro daquele pomar, principalmente se tiverem outras espécies, né, ou variedades diferentes dentro do mesmo pomar. Ocorrendo aí desses 35% de polinização cruzada, cerca de 20% desses frutos, eles ocorrem esse pegamento. O fruto, ele vai variar de acordo com a variedade também, né? Desde 50 a 750 gramas. Cachorrada. Bem, as mudas, pessoal. Ei, vai deitar, anda. Bora. Bem, pessoal, desculpa aí. As mudas, elas são produzidas para plantio comercial. É recomendado que utilize mudas propagadas vegetativamente, tá? Existem pessoas que produzem mudas por sementes, entretanto, o seu florescimento ele só vai ocorrer no segundo ou terceiro ano aí após a germinação dessas mudas, tá? Após o plantio dessas mudas no campo. Após germinação não. Após o plantio dessas mudas no campo. Então, é um tempo bastante longo. Então, por isso, não é recomendado que plantios comerciais, não só por isso, mas através da variabilidade genética, tá? A partir da variabilidade genética e desse tempo de florescimento que essa planta ela vai demorar até chegar a atingir a maturidade fisiológica, né? Entrando assim no seu estágio reprodutivo, faz com que se trabalhe-se com mudas propagadas vegetativamente, que o seu florescimento ele se dá de torno de 7 a 8 meses de idade após o plantio, né? Após o estabelecimento no campo dessas espécies, tá? As mudas por sementes, elas são utilizadas para a produção de mudas que são, para a utilização de mudas que são utilizadas como cavalo, tá? Que serão enxertadas
através de borbulha ou garfagem, e posteriormente, aí, após o pegamento, essas mudas, então, serão levadas aí a campo, tá? Então, mudas por semente para a produção de cavalo, beleza? Bem, existem variedades, pessoal, diversas aí de banana, mas a grande... Oh, meu Deus, o que é banana? De goiaba, tá? Mas as mais comuns são aquelas de polpa branca e de polpa vermelha. Aquelas de polpa branca, elas são utilizadas, destinadas ao mercado de exportação e para o mercado in natura, tá? Interno in natura. As variedades de polpa vermelha, elas são destinadas tanto para o mercado interno, in natura, e para o processamento aí, para a produção dos seus derivados, geleias, compotas, doces de maneira geral, como a goiabada, tá? Enfim. Bem, existem diversas variedades, pessoal, perdão, diversas cultivares de goiabeiras, tá? Eu não vou ficar me atentando à característica específica de cada cultivar, tá? Existe a Kumagás, existe a Ogawa, tá? Que são cultivares aí, são cultivares bastante utilizadas. Professor, qual é a melhor cultivar utilizada para produção de goiaba? Bem, pessoal, vai ser a cultivar mais adaptada àquela região, tá? Então, vocês vão ter que buscar cultivares que são adaptadas à região de cultivo que vocês estão trabalhando, tá? Mas o mercado, ele tem uma preferência por cultivares de tamanho e de formato periforme. Cultivares como a Ogawa, algumas cultivares de Ogawa, ela tem um formato de pescoço, tá? E isso aí faz com que essa cultivar não seja tão utilizada, mas não é tão desejada pelo mercado consumidor. Mas cultivares, por exemplo, a Pedro Sato, a Rica também é bastante utilizado, a Paluma é uma das mais utilizadas aí, tá? Das mais desejadas, das mais encontradas, é a cultivar Paluma, tá? É um híbrido aí de cruzamento. Existe a Cortibel, a Guanabara, Sassarcoca, enfim, cada uma com suas especificidades, cada uma com suas especificidades, tá? E indicada e selecionada para determinadas regiões. Aqui tem uma tabelinha onde mostra as características de cada uma, por exemplo, a paluma, ela é oriunda de jabuticabal, coloração vermelha, tamanho grande, ela tem um formato periforme e o vigor das árvores vigorosas. Tá? Aqui é só para título de curiosidade, para que vocês possam acompanhar aí cada característica específica. Bem, quando a gente fala de cultivares, a gente tem que entender que existem goiabas que são produzidas para mesa, tá? E goiabas que são produzidas para a indústria. As goiabas que são produzidas para a mesa, o consumidor ele vai ter preferência pelo consumo. Geralmente ele tem preferência, pelo menos no mercado interno, eles têm a preferência para goiabas vermelhas com cascas enrugadas, né? E de predominância de coloração verde com poucas sementes. Existem cultivares triploides, existem algumas cultivares triploides não muito encontradas em muitas regiões, que elas são sem sementes, tá? Eu, particularmente, nunca vi, mas, lendo alguns materiais, aí, ele nos traz algumas variedades triploides aí, sem sementes. Geralmente, a gente busca uma goiaba para mesa adocicada com tamanho médio aí de 350 gramas. Nesse padrão aí, a gente encontra com variedades Pedro Sato, Rica, Paluma, tá?
Eu esqueci de falar para vocês. Pessoal, a produção de goiaba varia de acordo, logicamente, com cada tipo de cultivar. Tá? A produção da paluma, por isso que ela é bastante utilizada, é uma produção bastante elevada, cerca de 60 toneladas por hectare ano. Então, faz com que essa cultivar ela seja bastante trabalhada ali. Onde eu vou encontrar a variedade de paloma? Aí vocês vão ter que buscar viveiros selecionados, cadastrados ali junto ao MAPA, junto ao Ministério da Agricultura, né? Que são certificados para a produção de variedades específicas, para cultivares específicas aí de mudas de goiaba, tá? A gente tem que se atentar, a gente vai falar mais à frente sobre pragas e doenças, sobre essas cultivares, essas mudas que nós vamos adquirir, mas a gente chega lá. As brancas, apesar de terem mercado de menor volume, elas encontram demanda principalmente para frutas selecionadas, são frutas melhores, de melhor qualidade ali, a Kumagaja, a Gawa, tá? São frutas bem interessantes também. A indústria de doce eles vão absorver, de maneira geral, aquelas de coloração vermelha, tá? Com elevados teor de sólidos solúveis e elevado teor de BRICS ali. Com a maturação homogênea desses frutos, tá? Isso é uma característica desejada aí, tá? É uma característica desejada, elevado teor de BRICS, pouca quantidade de sementes, independente do tamanho médio dos frutos ali. Aí temos ainda cultivares como paluma, rica, que são destinados aí para o mercado de frutas frescas e para indústrias. O mercado de frutas de goiabas para indústrias, pessoal, ele é bastante flexível, vamos dizer assim, porque frutas que não atingiram padrão comercial para a mesa, geralmente eles são destinadas à indústria. Ou frutos que existem pequenas avarias, eles também são destinados à indústria, tá? Então, existe essa flexibilidade ali desses frutos. Por exemplo, o fruto, eu não colhi o fruto na época ideal para a comercialização, né, de mesa, que ele tem um preço agregado, ele tem um preço maior ali, um preço agregado a esse produto. Então, eu posso comercializar essa goiaba para a galera, para o pessoal da indústria de polpas, por exemplo, para a indústria de doces, enfim, de maneira geral. Tá? Existe essa flexibilidade ali. Mas, dentre essas características, por exemplo, a cultivar mais utilizada ali é a paluma aí, devido às suas características. Em relação ao aspecto fitotécnico, a gente disse já sobre algumas características aí. A adaptabilidade da cultura da goiaba é bastante interessante, fazendo com que essa cultura você encontre a cultura da goiaba em praticamente todo o território nacional. Tá? É uma cultura que ela precisa de chuvas, que há uma exigência em relação a chuvas de 1.000 a 1.600 milímetros anuais bem distribuídos ao longo do ano, tá? E quando ausente, em determinadas épocas do ano, quando ausentes, aí essas chuvas, que seja complementada, principalmente, logicamente, em pomares comerciais, seja complementadas essa necessidade hídrica aí com a irrigação. A umidade relativa para o bom desenvolvimento é em torno de 50% a 80%, vai depender da época do ano também, porque a goiaba ela precisa de um período de estresse aí. Tá? O solo desejado é um solo arenoso argiloso, com pH aí variando de 5,5, 6, tem literaturas que eu busquei ali de 6,8, tá? A propagação da goiabeira, ela por semente, ela
da goiabeira para se trabalhar de maneira comercial, não é recomendada a utilização de semente, apenas para a produção, né, dos porta-enxertos que serão utilizados ali, tá? Do seu porta-enxerto. E a forma mais comum é a estaquia ali, tá? Que vão ser utilizados de ramos lignificados, né? E que vai se produzir a partir do pegamento da instalação no campo, a partir do 8º mês após o plantio, nós vamos ter a primeira safra, utilizando o método de estaquia. Tá? A partir do 18º mês de plantio, nós fazemos uma segunda safra. E aí nós já conseguimos altas produções ali, mesmo a planta em porte pequeno. Tá? Então, é um método bastante interessante para se trabalhar aí na propagação da goiabeira. E, para isso, nós precisamos adquirir essas mudas, seja via estaca, seja via enxertia, como a gente já havia falado, de locais, né, idôneos. Por quê? Porque até mesmo o substrato ou a água de irrigação que é utilizado para se fazer a produção dessas mudas, para se produzir essas mudas, pode ser fonte de inóculo, e esses inóculos eles serem levados para dentro da propriedade de vocês. Então, essas estacas, elas são preparadas aí com dois nós, né, mantendo um par de folha intacto no nó superior e retirando as folhas basais, né, faz um corte de 1 centímetro abaixo do nó sem folha ali, e pode utilizar para facilitar esse pegamento a imersão de produtos comerciais com base de ácido indol butírico, tá? De 12 a 14 horas aí, em ambiente escuro e temperatura próxima a 23 graus ali, para facilitar esse enraizamento. Existem vários enraizadores aí, dentro do mercado, tá? Que vocês podem estar adquirindo para se fazer esse enraizamento. Posso seguir? Alguma dúvida? Não? Não, pode seguir. Beleza. Então, o período necessário para o enraizamento completo, ele vai em torno de 45, 65 dias, tá? E aproximadamente 6 meses após a estaquia, pode-se obter uma muda com haste única de em torno de 50 centímetros de altura, em condições de ser levadas ao campo. A gente vai falar agora aqui, agora não, mais para frente a gente vai falar quando a gente for falar de poda aí, tá? Os pomares destinados à indústria são pomares podados anualmente para redução e adequação da copa, tá? É recomendado os talhões de em torno de 2.000 plantas por talhões, com comprimento de 250 metros por linha, né? E carreadores de 8 metros, com espaçamento de 6 a 8 linhas ali de plantas. Com espaçamento recomendado de 7 por 7 ou 7 por 6, 7 por 5, vai depender também da cultivar que você está trabalhando, tá? O plantio para a mesa é recomendado pomares menores, que 5 hectares, divididos em talhão aí também de 1 hectare, para facilitar a realização de tratos culturais, além dos trabalhos de colheita. Qual é o espaçamento ideal? Vai depender da cultivar. Pode ser espaçamentos maiores para cultivares de crescimento lateral, que tem um crescimento lateral maior, como a Kumagaia ou a Okagawa, tá? Pode ser para cultivares aí conduzidos de sistema espaldeira aí também de 6 por 3, enfim, tá? A adubação, o plantio, pessoal, logicamente ele é feito em sulco, o plantio ele é feito em covas, mas podem ser construídos também sulcos, tá? Nesses sulcos serão depositados, junto a esses sulcos, não vou falar, mas depois eu falo mais à frente, tá? Eu falo novamente. Os sulcos, ele pode ser feito
Adubação, esse suco... Deixa eu ver se eu falo aqui. Não, aqui não tem, esqueci de tirei, acabei tirando. Esses sucos, esse plantio, ele é feito em sucos, tá? E essa adubação, ela é feita também em sucos ou em cova. A adubação recomendada para a cultura da goiaba é recomendado que se faça a correção do solo em toda a área, tá? Faz a aplicação primeiro, a primeira aplicação de calcário, metade do calcário, faz um revolvimento com a grade, tá? Depois vocês fazem uma segunda aplicação para os outros segundo por cento. A primeira gradagem é uma gradagem mais profunda, a segunda gradagem é uma gradagem mais leve, faz a aplicação dos outros 50%, depois vocês fazem os riscos aí para fazerem os sucos de plantio. Nos sucos de plantio é recomendado que seja colocado em torno de 20 quilos de esterco de curral curtido por metro linear, ou então dentro das covas de plantio, que as covas recomendadas são de 60 por 60 por 60. Nas covas de plantio, quando utilizado covas de plantio de 60 por 60 por 60, 60 de largura, 60 de comprimento, 60 de profundidade, né, é feito um plantio, feito um outro trabalho. Como é feito esse trabalho? Primeiro, você vai separar a terra dos 30 primeiros centímetros. Você coloca de um lado, os outros 30 centímetros, nossa senhora, 30 centímetros de profundidade, aqueles outros 30 centímetros mais profundos, você separa a terra do outro lado. Tá? Bem, quando eu faço isso, nas paredes da cova, eu vou despejar cerca de... Meu Deus, fugiu agora aqui. Cerca de 100 gramas de calcário recomendado lembrei. Cerca de 100 gramas de calcário dolomítico por cada tonelada de calcário recomendado por área, tá? Então, é feito isso, cerca de 100 gramas por cada 100 gramas de calcário recomendado por área, tá? Por cada tonelada de calcário recomendado para a área, tá bom? Então, é colocado aí o calcário dolomítico para solucionar os problemas de acidez desse solo. E, após isso, é colocado o adubo orgânico, tá? Cerca de 20 litros aí, de 10 a 20 litros de esterco de curral curtido. Só um minuto, gente. Chegou aqui um cara aqui, entregando. Dando continuidade, tá? É realizada, então, essa adubação por cova, na cova, tá? Após esse processo, é colocado, vamos lá, você vai colocar 20 quilos, se você vai colocar 20 quilos, você coloca 10 quilos na cova, paga no cartão. Leila. Um minuto, gente. Voltando, gente, desculpa. Vocês fazem, então, essa adubação, tá? Essa adubação é feita aí dentro do suco ou dentro da cova, beleza? Essa adubação, ela é feita, nos 3 primeiros anos, é feita a adubação que a gente chama de formação, tá? E a partir do 3º ano é feita a adubação de produção.
Além dessa adubação de produção, é recomendado que vocês façam também análise foliar no terço médio, no terço médio aí, né? Retirando do terço médio de 3 a 4 folíolos ali no terço médio dessas plantas, para se fazer adubação, para se fazer análise foliar, envio ao laboratório para se fazer análise foliar e determinação, então, aí das suas características, das características de necessidade de adubação aí para a cultura da goiaba. E a partir de então, também tá. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, pessoal. Opa, perdão. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que durante o processo de produção de mudas, além da estaquia, ela pode ser utilizado dois outros métodos, que é a borbulha e a garfagem, cada um com suas especificidades. Tá? Por exemplo, a borbulha ela é feita geralmente no verão, tá? Utilizando a borbulha de placa ou a borbulha de janela, e a garfagem aí tem todas as suas características. Aí vocês têm que selecionar ramos de 1,5 a 2,5 centímetros, enfim, vocês vão buscando lá na literatura para acrescentar. E a garfagem aí, também podendo fazer a garfagem simples, de fenda cheia, como a gente aprendeu lá em horticultura, e a garfagem em fenda inglesa ali, tá bom? Bem, o que mais? Aqui algumas imagens de plantio. Após fazer o plantio, pessoal, após fazer essas adubações de plantio, espera-se de 25 a 30 dias, tá? E depois disso que é feito, então, o plantio das mudas nas covas. Primeiro você prepara as suas covas, né? E depois vocês fazem aí esse plantio após 30 dias. É recomendado que após o processo de plantio seja colocado cerca de 20 a 40 litros ali de água por cova de planta, tá? Ah, professor, por que você falou que separa aí as plantas, separa o solo? Essa camada superficial da cova que foi separada, os outros 10 litros de esterco é misturada a essa cova e depois voltada de novo para essa cova junto com o superfosfato simples, que ele vai ser todo jogado no plantio. Aqui algumas espécies aqui que são utilizadas. A imagem aqui de plantas, de plantios de goiaba, tá? Pessoal, uma dúvida que todo mundo fala, algumas literaturas também questionam, é a presença de plantas daninhas. A gente sabe que a presença de plantas daninhas ela é bastante comprometedora durante o desenvolvimento, devido à competição por água, luz, nutriente, daquela variedade que nós estamos trabalhando, tá? Aquela cultivada, aquela espécie que a gente está trabalhando ao campo. Entretanto, existem vários estudos que mostram que a presença de plantas daninhas ou de plantas que são cultivadas nas linhas de cultivo, entre as linhas de cultivo, né, são interessantes, principalmente pela retenção de água, de nutrientes ali, evitando assim a compactação, processos de erosão. Logicamente que no plantio a gente precisa fazer um levantamento plano altimétrico da área para determinar se o plantio vai ser realizado em curva de nível ou não, dependendo do nível ou do desnível, das suas áreas. Algumas pessoas utilizam o plantio consociado, principalmente nos primeiros anos de cultivo, porque esse plantio consociado, nesses primeiros anos de cultivo, amortizam o custo de produção, o custo de implantação da cultura, né? Além disso, essas culturas que estão nas entrelinhas de cultivo,
elas podem ser beneficiadas, se o sistema de irrigação for a microaspersão, elas podem ser beneficiadas ali dentro desse cultivo, tá? Isso, se logicamente, se o cultivo for realizado, né, se o manejo, perdão, for realizado sem a implantação de maquinários, tá? Se for utilizado maquinários, e não é recomendada a utilização dessas culturas. Mas no primeiro ano que a cultura ainda está em crescimento, o cultivo, por exemplo, de melancia ou de algumas leguminosas ou gramíneas, né, como feijão ou como milho, eles podem ser economicamente viáveis e rentáveis aí ao produtor, tá bom? Isso aí é uma alternativa para reduzir os custos de produção desse produtor. Outros produtores, eles vêm utilizando de cultivos de gramíneas nas entrelinhas de plantio, tá? Justamente porque essas gramíneas, além de evitar o processo erosivo devido a esse poder de tampar o solo, né? Evitando essa capacidade erosiva, ela tem a capacidade de aumentar a matéria orgânica desse solo, disponibilizando nutrientes para essas raízes que vão absorver esses nutrientes quando entrarem em processo de mineralização, decomposição e mineralização, certo? Bem, acho que era isso aqui em relação a isso. Em relação à poda de adubação, poda da goiabeira, existem dois tipos de poda. Beleza, pessoal? Tá rápido? Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Posso seguir? Tá indo bem, professor. Então, vamos lá. Em relação à poda da goiabeira, nós temos aí a poda de formação, que ela vai ocorrer a partir aí dos 6 meses, dos 5 a 6 meses, né? Essa poda de formação é aquela poda que a gente vai podar o ápice da planta para estimular o enraizamento. O enraizamento não. O engalhamento da planta, né? Quando eu fizer essa poda apical, após fazer essa poda apical, eu vou fazer algumas outras podas posteriormente, tá? Eu vou podar todos os galhos abaixo de 20 centímetros, tá? Esses galhos, essas brotações, elas vão ser eliminadas, e a partir desses 20 centímetros, mantendo ali até uns 40 centímetros, eu vou manter 4 a 5 galhos ali, ou que a gente chama de pernadas, distribuídas de maneira aí, nesses 40 centímetros, tá? Em todos os sentidos, em todos os pontos de inserção, norte, sul, leste, oeste, para melhor distribuição, né, dessa goiabeira ali, favorecendo a luminosidade, favorecendo a passagem de ventos, né? Isso aí evitando posteriormente a presença de doenças, tá bom? Aqui nós temos uma coisa que vocês têm que se atentar nas podas, não na poda de formação. Aqui algumas imagens de podas, tá? Como devem ser feitas. Aqui vocês podem observar os 4 galhos, né? Eliminou o ápice, mas colocado aí, deixado os 4 galhos, tá? Para o desenvolvimento. Uma coisa que é realizada, eu esqueci de colocar lá no plantio, é o tutoramento, pessoal. Após o plantio, é inserido uma estaca junto a essa goiabeira, tá? E ele vai ser amarrado de 2 a 3 pontos ali, junto, em 8, né? Fazendo aquele laço em 8, de 2 a 3 pontos ali, junto à cultura, junto à muda, para evitar, assim, também
o tombamento dessa muda aí devido aos ventos excessivos. Na poda de frutificação, a goiabeira ela vai florescer em ramos do ano e apresenta pronta resposta à supressão parcial, emitindo novos brotos. Então, eu fiz a poda de frutificação, ela vai emitir um novo broto. Então, com essa poda de frutificação, eu posso estar colhendo, né, frutos ao longo de todo o ano. Logicamente, você vai escalonar a sua produção para que você consiga ter distribuição e entrega de frutos ao longo de todo o ano. Na poda de frutificação, a primeira etapa vai ser a retirada dos ramos que não são desejáveis, né, ramos quebrados, ramos doentes, ramos mortos, enfim. Depois eu retiro aqueles ramos, o ramo ladrão, que a gente chama, que é aquele ramo que cresce verticalmente, junto aos galhos ali, paralelo aos galhos, tá? Depois eu tiro o excesso, os ramos em excessos ali, para permitir ali um adequado desenvolvimento dos ramos que vão permanecer. E aí, então, eu retiro os ramos que vão crescer em direção ao centro da copa e em direção aos solos ali, para evitar, assim, também, esses ramos, eles devem ser eliminados. Aqui nós temos algumas imagens, são antigas, mas elas são interessantes em relação à poda de frutificação ali dos frutos, tá? As podas de frutificação. Professor, em um dos vídeos, Mas não, o cara pode estava falar. falando que esse ramo vertical ele é improdutivo, né? Por isso que faz a poda dele. Tá cortando. O ramo vertical. Desculpa. Não tá entendendo? O ramo ladrão. Ele é improdutivo, por isso que faz a poda dele. Sim. Esse ramo ladrão ou ramo vertical que a gente chama, eu não sei quem é, mas o que você falou é verdade. Esse ramo vertical ou esse ramo ladrão, também chamado, ele é um ramo vegetativo, que ele não vai se tornar, né, que a gente chama de dreno. Então, ele vai crescer vegetativamente e ele não vai formar ramos vegetativos ou reprodutivos. Então, esses ramos aí, eles são descartados. Obrigado pelo comentário. Não sei quem foi. Aqui algumas imagens. Quem? Desculpa, eu não entendi, tá? A ligação não ficou boa. O áudio. Aqui algumas imagens, tá? De podas de frutificação. Como vocês, segunda etapa aí, o desponte, que a gente chama, né? É o poda de frutificação. Aqui tem algumas etapas. Após após o desponte, né? Há o lançamento de novos ramos. Esses ramos, depois de lançados, eles já são frutificados e após 56, 70 dias, né, aí já são lançados aí as primeiras 70 dias aí após a poda, nós temos aí os primeiros frutinhos de goiaba ali, tá? Que a gente vai falar mais à frente. Cerca de 84 a 168 dias, nós vamos estar colhendo, né, frutos. Posteriormente aí 180, 200 dias nós vamos estar colhendo frutos ali após aquela poda, tá? No sistema de sequeiro, logicamente os frutos eles vão ter uma qualidade, né, um pouco inferior àqueles irrigados. Isso é óbvio, porque aí vai ter uma maior translocação de fotoassimilados, né? Vai ter uma maior absorção de nutrientes, consequentemente, as plantas elas vão produzir frutos maiores aí. Então, nós temos algumas imagens de frutos oriundos de sequeiro e oriundos de sistema irrigado de produção, e aqui vocês podem visualizar essa diferença de tamanho. Professor, mas aí ele colheu tudo quanto é fruto de todos os tipos, né? Não existiu uma variação desses frutos ali? Eita, meu Deus do céu. Gente, só um minuto. Então, hoje o trem tá difícil aqui. Só um minuto.
Parece que é com gás de novo. Vamos lá. Outra coisa que é feito, que é recomendado para a cultura da goiaba, é se fazer o raleio dos frutos, mantendo de 2 a 3 frutos. Existem algumas literaturas que eu vi falando de até 4 frutos por galho, tá? Mas a maioria dos materiais ali fala de 2 a 3 frutos ali por ramo, tá? Em plantas adultas são deixados de 600 a 800 frutos ali por planta. Durante a operação de desbaste, deve ser retirados os restos dos cálices florais existentes na base dos frutos para melhorar seu aspecto ali comercial. Só um minuto, gente. Voltando, pessoal. Desculpem aí pelas aulas remotas, a gente pode estar sujeito a isso também. Tá? Devem ser retirados restos, a gente já falou, em relação àquele cálice floral, né, eles devem ser eliminados ali na base do fruto, e aí, para melhorar seu aspecto comercial. Outra técnica utilizada e recomendada para a cultura da goiaba é o ensacamento dos frutos. Ao ensacamento dos frutos, ela pode vir a ocorrer ou não, dependendo da incidência de doenças ou pragas dentro da sua cultura. Geralmente, a presença dessas pragas ela é bastante comum, então esse ensacamento em pomares comerciais ele se torna comum também ali, né? E é utilizado ali aqueles sacos de papel manteiga, eles que vão ser presos aos pedúnculos ou até mesmo aos ramos ali que sustentam os seus frutos, né? Sendo mais recomendado nos ramos, tá? E a vantagem é que vai melhorar não, ele melhora o aspecto dos frutos, né? Ele vai ter uma casca mais uniforme ali, sem manchas, sem o ataque de pragas, né? Sem ataque de pragas, doenças não tem jeito. Doenças geralmente vai cair na planta de maneira geral. É o mais eficiente método de controle da mosca das frutas, que é o grande problema. Ela junto com o gorgulho da cultura da goiaba. Quem nunca pegou uma goiaba, né, em plantios não comerciais, na grande maioria dos plantios não comerciais aí, nos fundos de quintais, nas casas das vós da gente, e quando foi abrir a goiaba, ela tinha um bichinho lá, né? Esses aí essas larvas aí, elas são oriundas tanto da mosca das frutas e quanto do gorgulho, que causam grandes problemas, grandes prejuízos econômicos ali para a cultura da goiaba, tá? E permite além disso, permite a colheita de frutos sem resíduos tóxicos na casca, porque a cultura da goiaba é uma cultura que ela vai bastante defensivo químico, tá, pessoal? Devido à presença do ataque de pragas e doenças estar bastante presente ali. Então, aqui é algumas imagens da cultura de goiaba, tá? A colheita vai depender do manejo que você está trabalhando dentro da propriedade, né? Você colhe de 2 a 3 vezes por semana, você deve se programar para colher de 2 a 3 vezes por semana, tá? Sempre que a coloração da casca atingir coloração verde escuro,
de maneira brilhante, e essa coloração verde escuro, brilhante ali, ela começar a clarear. Mas isso, pessoal, vai depender de onde você quer levar o seu produto. Por exemplo, se você quer atingir o mercado interno de goiaba, o mercado interno, você vai colher nessa etapa de mudança de coloração, que é o que o mercado interno ele deseja. Tá? Se você vai produzir goiaba para fornecer às agroindústrias, né, você vai deixar com que as suas goiabas elas atinjam uma coloração tanto quanto mais amarelada, tá? E se você quer atingir o mercado externo, você vai colher essa goiaba ainda de coloração verde escuro. Vocês têm que se atentar no processo de colheita da goiaba, que ela... Acho que eu falei alguma coisa equivocada para vocês. Não, isso aqui, esquece isso aqui. A goiaba deve ser colhida com cuidado e colocada em caixa plástica de 20 quilos e transportada para um barracão de seleção. Ah, tá. Isso aqui a gente vai falar agora. Bem, após colhida, individualmente, goiaba por goiaba, elas são colocadas sobre caixas, dentro das caixas. Na prática, pessoal, isso não é bem comum, né? É jogado mesmo, é tombado de caixa para caixa, ou de balde, são colocados nos baldes e depois são despejados eles dentro das caixas plásticas ou caixas K. Isso é o mais comum que faz. A literatura recomenda que a gente tire uma goiaba por vez e coloque dentro, troque, mude de recipiente, para evitar o amassamento, para evitar o machucado nessa casca que vai degradar, que vai afetar a qualidade da casca desses frutos. Tá? Em relação à classificação, existem uma infinidade de classificações. A principal classificação aí, primeira classificação é por cor. Tá? Depois, por tamanho, formato, categoria aí desses produtos. Então, a gente separa branca, por exemplo, da vermelha, né? Essa aí é a primeira classificação. A segunda classificação é a outro tipo, a coloração da casca, tá? De amarela, verde, amarela ou verde escura, e aí para atingir seus respectivos mercados ali onde deseja. Depois você vai classificar ela por tamanho, e aí você vai fazer essa seleção por tamanho. Depois você seleciona em relação aos defeitos graves. Geralmente, esses frutos, eles são descartados como goiaba de mesa. Elas podem, em alguns casos, serem utilizadas aí para indústria, para goiaba para indústria. Tá? Nem todos, logicamente, devido à presença de doenças, devido à presença de algumas podridões, elas são eliminadas. Tá? Essas de defeitos leves, alguns mercados internos, elas absorvem esses frutos. Aqueles que não são absorvidos pelo mercado interno, eles são utilizados e enviados à indústria de fruta, à indústria para a produção de polpas ou outros produtos. Tá? Aqui nós temos um quadro em relação à presença de defeitos graves, por exemplo, imaturos, danos profundos, podridão, alterações fisiológicas, né? Total leve, total geral, total grave, enfim, em relação ao tipo de categoria, tá? As embalagens, elas devem conter todo tipo de identificação específica, né? Sobre cada característica. Aqui nós temos vários tipos de embalagem, e isso vai depender do mercado que você está atingindo. Minha produção de goiaba, estou com banana na cabeça. A minha produção de goiaba, ela vai atingir o mercado interno. Eu vou comercializar minhas goiabas ali na feira. Eu vou colocar minhas goiabas
em redinhas de proteção? Não, não vou, porque isso encarece o custo de produção. Eu posso manejá-las ou em caixas de plástico, que não é recomendado pelo retorno dentro da sua propriedade, isso pode trazer pragas, algumas pragas ou algum tipo de doença, tá? Então é utilizada a caixa K, porque a caixa K ela já é eliminada lá no Ceasa, e dali ele não volta para dentro da sua propriedade, né? Podendo trazer pragas e trazendo doenças. Pode ser comercializadas nos supermercados, embaladas a vácuo, né? Geralmente as goiabas, ou então pode ser armazenadas em redinhas ali, quando você quer atingir um público específico, um público mais seleto aí em relação aos produtos. Elas são armazenadas em caixas em ambiente refrigerado a 8 graus, geralmente 8 graus, permitindo até 4 graus ali, sem comprometer a sua qualidade, ser armazenado por períodos de até 21 dias ali, sem comprometer sua qualidade de frutos. Posso seguir? Tranquilo? Sim, senhor. Pode. Dando continuidade aí, pessoal, nós vamos falar agora sobre as pragas da goiaba, tá? Dentre as pragas, as duas principais é o gorgulho da goiaba, com o nome de Conotrachellus psidi, tá? É um inseto pequeno, medindo ali em torno de alguns milímetros, de 4 a 5 milímetros, e que quando o fruto está verde, ele insere seu aparelho ele causa aí ele faz uns buraquinhos junto aos frutos, né, a casca dos frutos, causando essa podridão ali, ele insere os seus ovos e ali vão crescer as suas larvas, tá? Essa aí é aquela larvinha branca com a cabecinha negra ali, que é bastante rica em proteína e a gente gosta de consumir, né, quando a gente consome goiaba. Bem, pessoal, o controle é a destruição dos frutos que são caídos, tá? Para reduzir essa população das pragas. O ensacolamento ou ensacamento desses frutos é uma outra característica. A aplicação de inseticidas organosfosforados é outro tipo de controle. O controle, o MIP, tá? O MIP, o manejo integrado ali, é o melhor controle, é a melhor forma de controle. Quando você seleciona vários tipos de controle, além do ensacolamento, você faz a aplicação de inseticidas, você faz a destruição de frutos caídos, tá? Aí você vai estar reduzindo a sua população de pragas. O controle químico da maioria das pragas e doenças, a maioria das pragas para a cultura da goiaba, da goiabeira, é o folidol a 0,1% ali, né? O paration metílico é um dos principais fungicidas ali, um dos principais fungicidas utilizados ali inseticidas, perdão, no controle dessas pragas e doenças, tá? Seja pelo gorgulho e para outros também, tá? Outro danado também é a mosca das frutas, que vai fazer a oposição ali nas cascas, e ali essas novas larvas eles vão passar no interior dos frutos, e esses frutos vão se tornar imprestáveis, tá? Aí a aplicação de Pterex, Lebaicide, são ensacolamento, coleta e destruição, são as métodos de controle aí. As brocas, ela vai causar problemas no tronco e nos ramos, tá? Aqui tem algumas imagens aí da broca. O besouro da goiabeira é outro que também ataca as folhas, deixando essas folhas com menos capacidade fotossintética, consequentemente,
menos produção de fotoassimilados, consequentemente, menos translocação de fotoassimilados e comprometendo a qualidade desse plantel, dessas goiabeiras. Controle, aplicação de inseticida, tá? Aplicação de Folidol, tá? 0,1% também. Uma coisa que deve se atentar é que 10 dias antes da colheita, daquela colheita, é proibido a aplicação desse Folidol, tá? Dentre as doenças, nós temos a ervínia como principal doença problema aí para a cultura como uma das principais, né, doenças, que é a bacteriose causada pela Ervínia piscite, tá? Que vai causar secamento aí dos ramos. Eles vão causando parcialmente e depois eles vão secando. A forma de eliminar, evitar essa disseminação dessas bactérias, primeiro, durante a poda, fazer a limpeza, né, em ácido clorídrico, meu Deus do céu, como é que é o nome de limpar a casa, gente? A gente passa na casa, me dê a luz aí. Água sanitária, que boa. Água sanitária, vai ter um nome específico da água sanitária? Fugiu agora aqui. Cloro? Hipoclorito. Isso, hipoclorito, obrigado. A 10%, então a gente, todas as vezes que vai fazer essa poda de uma para outra planta, então a gente deve limpar essa tesoura de poda. E sempre que presente sintomas de bacteriose, esses galhos, eles devem ser cortados, né, e retirados de dentro da propriedade e queimados ali, tá? A principal forma ali é eliminar a chegada da bactéria, porque depois que chega, essa bactéria ela se propaga facilmente ali para outras plantas. Se existir uma planta com sintoma com sintoma avançado dessa bacteriose, né, causado por ervínia, se eu não conseguir fazer o controle eliminando aqueles galhos comprometidos, eu faço a eliminação de todas as plantas e essa planta ela também deve ser retirada de dentro da propriedade. A aplicação de fungicidas cúpricos, aplicação de fungicidas à base de cobre, ela é bastante interessante no controle das bacterioses e da grande maioria das doenças causadas ali na cultura da goiaba. Entretanto, qualquer fungicida cúprico que você for aplicar, ele só pode ser aplicado quando os frutos eles têm menos que 3 centímetros de comprimento. Porque se eu fizer essa aplicação nesses frutos, ou então quando eles estão ensacados, ou então porque se eu fizer essa aplicação, vai ocorrer abortamento aí de grande parte desses frutos, tá bom? Então, outro problema também causado pela Coxinia psidi é a ferrugem da goiabeira, vai estar presente também. Então, eu posso fazer o controle da ferrugem com óxido cloreto de cobre, tá? Óxido cuproso, MENAP, mancozeb, tudo isso aí eu posso utilizar para erradicar aí essa ferrugem das goiabeiras. É a segunda doença mais importante atrás da bacteriose, tá? Outro é o coletótero, outro é a antracnose causada pelo coletótero Goeosporioides, tá? Outro problema, a antracnose também, não tanto quanto os outros dois anteriormente citados, porque a antracnose, quando eu for fazer o controle da ferrugem e da bacteriose, eu também faço o controle ali, por exemplo, se eu utilizar uma mancozeb ali, já faço controle de antracnose. A colheita, tá? A colheita, ela é feita, a gente já falou, em relação aos frutos, a escala de classificação, de cores, embalagem. A embalagem, geralmente,
é utilizada por quantidade de frutos, com 12, 15, 18, 21, 24 frutos, tá? Existem embalagens específicas de 4 a 6 frutos ali por bandeja, enfim, com média de 900 a 1,5 kg por bandejinha ali contendo as goiabas, mas isso é muito específico de cada nicho, de cada local onde eu vou estar encaminhando meus frutos. Uma coisa recomendada, quando utilizado em caixa K, é ensacar os frutos, ensacar aqueles frutos ali para evitar que esses frutos, em contato com essa caixa K, eles machuquem, vamos dizer assim, a sua casca, né? E aí essas avarias aí comprometam a qualidade dos seus frutos, tá? Alguma dúvida, pessoal? A cultura da goiabeira eu acabei por aqui. Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Tranquilo. Então a gente encerra por aqui a aula de hoje aí, foi até 3h20. Vai mais ou menos isso aí, cada cultura, gente. Tá bom? Beleza, então? Ficamos por aqui. Abraço a todos, boa semana a todos. Obrigado, Valeu, professor. professor, valeu. Tchau. Obrigado. Com Deus. Com ele também.